Estamos ao vivo! Muito bom dia! Hoje a nossa live ela vai ser feita pela manhã com um tema bastante interessante para todas nós mulheres. Como que a gente vai conciliar a nossa maternidade com a nossa carreira profissional? E aí, daqui a pouquinho a Rô vai entrar, a Rosana, para tá dando aí algumas dicas pra gente. Olha a Érica, a Alta Souza, Mário Bueno, sejam bem-vindas. Já já a gente vai ter a Rosana, nossa especialista, coaching especialista em mamães, em carreira profissional. Oi, Érica! Quarta-feira estarei aí com vocês, quarta e quinta. E aí a gente vai estar falando sobre carreira, como a gente concilia a carreira e a maternidade. Que para mim também é muito importante porque é tudo novidade, né? E ainda mais agora, com duas crianças, como que a gente faz para conciliar tudo isso? Eu sei que dá super certo, quando a gente quer, a gente faz. E é isso aí, a gente precisa sempre se organizar e ter o foco naquilo que a gente tem como objetivo, né? De vida. Então a Rô vai falar bastante disso. A Rô, ela é coaching, assim como eu, ela está entrando aí. Vamos mandar uma transmissão para ela, me aceitar. Isso, aí a Érica tá me lembrando aqui que no dia 29, que é um sábado, a Érica ela trabalha em coworking. E é Oi, Rô, Oi, bom? tudo jóia, que delícia estar aqui. Que delícia! Deixa eu só terminar de falar da Érica e a gente já começa aqui. Ela trabalha no Vai lá. coworking, a Érica, né? E ela me apresentou um rapaz que chama Marco, que trabalha com espiritualidade, física quântica, na época que eu estava tentando engravidar. E aí eu fiz o contato com ele e foi muito legal, porque todo o trabalho que eu vinha fazendo de espiritualidade, ele me ajudou a ganhar uma energia, a focar minha energia no que eu realmente precisava para poder avançar na minha jornada na parte da espiritualidade como tentante. E aí ele me convidou para fazer um evento com ele no dia 29, contando isso, ele vai contar do trabalho dele. E a gente vai fazer no co-work da Erika. Então, como que é esse universo? Ela me indicou para ele, eu fiz o trabalho, eu gostei, deu tudo certo. Agora ele me chamou para fazer um trabalho lá no co-work dela. E assim é a vida, assim como eu e você, né, Rô? A É Cá tá isso aqui. aí. Então vamos lá. Fala um pouquinho pra gente aí quem que é a Rô. Seja Ah, bem-vinda nessa manhã de sexta-feira iluminada. nem fale. Ai, obrigada pelo convite. Oi, Cá. Nossa, que delícia estar aqui. E justamente o que você falou, né? A gente se conheceu também nessa. É a sincronicidade, né, Joyce? É, Então, nada por acaso, né? Sempre tem nada. um propósito por trás, e às vezes no momento que acontece a gente não entende, mas depois as pecinhas começam a se encaixar, né? E, Exatamente. bom, eu trabalho como coach de mães hoje, mas nem sempre foi assim, né? Eu tenho um porquê que hoje eu atuo como isso. Eu vim do mundo corporativo, trabalhei 13 anos no mundo corporativo, saí de uma empresa onde eu tinha um cargo bacana, um salário bacana, gostava muito do que eu fazia, diferente de muita gente que eu vejo que quer conciliar a carreira, a maternidade, e fala, eu vou aproveitar que eu não gosto do meu trabalho e já vou sair, né? Eu não, eu gostava muito do que eu fazia, mas depois de ser mãe de dois, eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso, mas parece que a minha carreira, apesar de eu gostar do que eu atuava, não se encaixava mais naquele momento de vida e para o que eu buscava para mim, né, para o futuro, assim, não encaixava mais. E aí, naquele momento, eu decidi abrir mão dessa carreira que eu tinha conquistado. Foi bem difícil aquela decisão, né, naquela época, porque era algo que eu tinha sonhado para mim quando eu tinha 18 anos, eu tinha conquistado,
mas estava difícil para conciliar tudo. Então, assim, eu decidi naquela época sair, cuidar das crianças por um tempo e estudar, né, para não ficar parada. E aí eu falei, beleza, vou trabalhar como. Não foi simples assim também, teve uma pessoa, um anjo que apareceu, né? Eu fui procurar ajuda quando a gente mudou de cidade, como eu trabalhava muito distante, assim, a gente morava em Sorocaba na época, meu marido trabalhando em Sumaré, eu trabalhando em Itu, em Indaiatuba, então todo mundo viajava e os dois pequenos na escola o dia inteiro. Aí teve um dia, Joyce, que eu esqueci as crianças na escola, acredita? Acredito. Nossa. Ai, olha, aquele dia eu tava na sala do presidente, não vi a hora passar, eu tinha deixado o celular na minha sala, quando eu voltei pra minha sala, na verdade, eu vi todo vazio assim, falei, ué, o que aconteceu? Aí perguntei pra uma pessoa, falei, vocês estão fazendo reunião aí, não chamaram o RH? Ainda brinquei, né? Ele falou, não, já foi todo mundo embora. Eu achei que Nossa. era 10 para 6, era 10 para 7. Eu olhei no meu celular, tinha 16 ligações perdidas. Nossa, aquilo assim foi. Eu fiquei super mal. Eu chorei, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Longe, né, para pegar as crianças, enfim. Aquele dia parece que uma ficha caiu. Eu falei, não, alguma coisa eu preciso mudar na minha vida. Seja eu continuar trabalhando na empresa, seja eu sair, mas eu preciso encontrar formas de conseguir conciliar isso tudo. Porque eu não tava feliz daquele jeito, né? Começa a refletir no casamento, eu chegava em casa mal-humorada, cansada, um monte de coisa para fazer, enfim. E aí, por conta disso, eu decidi ficar um tempo com as crianças, tudo pequenininho na época. Me dediquei a isso por um tempo pequeno, porque eu falo que, para mim, só a maternidade não me preenche. E eu sei que outras mulheres sim, né? Mas para mim não. Eu precisava dos dois, eu precisava equilibrar os dois. E aí, quando a gente mudou de cidade, tudo muito novo. Gente, eu tive que fazer curso até na Educar para aprender a cozinhar. Você acredita, Joyce? Eu nunca tinha feito nada. De repente, eu me vejo em casa, cuidando da casa, das crianças, comida, leva para um lugar, leva para o outro, tentando suprir tudo isso. Porque foi a decisão que eu tomei. Eu falei, agora eu vou sair da empresa e vou ficar em casa, então eu vou ficar em casa. Sim. E aí, a Manuela começou a ter problemas na escola, de adaptação também, a cidade, enfim. Fui procurar uma psicóloga para ajudar ela. A psicóloga falou assim, bonita, o problema não está na sua filha, né? E me mostrou que o problema era meu. Então, nossa, isso para mim foi libertador, sabe, Joyce? Porque ela falou, viu, você não é mãe, não é mulher de ficar em casa sendo só mãe 100% do seu tempo. E isso ficou muito claro, assim, em 2 horas de conversa com ela, sabe? Sim. Aí ela que me despertou para isso, para fazer coaching, porque como eu vim de carreira, ela falou, é uma coisa que você pode conciliar. Eu nem imaginava esse universo virtual, de verdade, né? Eu trabalhava ali na empresa, o máximo que eu tinha era Facebook para eu compartilhar foto das crianças, só. Então eu não tinha noção de que era possível fazer isso. E aí foi onde eu fui me descobrindo, me reencontrando, e eu percebi que a felicidade, né? Eu achava que eu ia ser feliz só lá em Sorocaba, que a família estava lá, os amigos estavam lá. Quando eu descobri que a felicidade está dentro da gente, independente do local, né? Do lugar que a gente decida ficar, nossa, aí tudo começou a fluir. Aí, assim, é o ciclo da realidade, né? Eu comecei a criar a realidade que eu queria para mim, né? E aí eu vejo que a mulher acaba sendo o termômetro da casa, né? Da família. E quando eu estava bem comigo, nossa, a Manuela começou a ficar bem na escola, começou a aceitar a cidade, o meu marido também chegava mais tranquilo em casa, assim, tudo começou a se encaixar, sabe? Então, essa é um pouco da minha trajetória. E o que eu aprendi com tudo isso? Que a decisão, né, seja ela, a maternidade, ela transforma. Só que muitas vezes a gente usa como muleta e a gente pode usar como motivo para a gente fazer aquilo que a gente quer, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto. E quando você entende isso, que você pode mudar e que você pode ser feliz, conciliar a carreira e maternidade, né? Ser feliz, ter uma felicidade profissional, independente de você ficar no mundo corporativo, trabalhar fora de casa, enfim, né? No mundo corporativo, comércio, enfim, mas independente de você trabalhar para alguém ou de você trabalhar para você empreendendo, a gente só precisa entender qual que é a nossa medida de carreira, qual que é a nossa medida de maternidade, o que vai fazer a gente feliz, como é que a gente pode fazer para alcançar essa, digamos que essa vida ideal, essa rotina ideal. E que quando eu falo rotina, é justamente porque a maioria das mulheres que eu atendo, Joyce, assim, o problema quando a gente fala em conciliar é porque é tempo.
Sim. né? Então a gente precisa encontrar uma forma que faça sentido pra gente, né? Do que eu quero fazer, como eu quero fazer e o que eu vou ter de benefício, qual que é a minha motivação para fazer isso tudo, né? Sim. E assim, você fala em encontrar a fórmula, enfim. Mas muita gente acaba não tendo esse direcionamento que você teve, onde você foi, o universo foi te levando para as pessoas certas. Então, você teve um sinal e você percebeu através de esquecer as crianças quando você estava numa reunião. Aí, quando a Manuela começou a ficar mais agitada, você foi procurar um psicólogo para ela e você entendeu que você precisava de fazer uma repaginada aí no seu, não, no seu mix, né? Mãe e profissional, para você estar bem com você Isso. e para todo mundo estar equilibrado. Então, você conseguiu entender isso e foi buscando as suas alternativas. Para aquela pessoa que, eu virei mãe, larguei a minha carreira, mas sou muito feliz sendo mãe, mas não é só isso que eu quero. Eu quero conciliar o trabalho com a carreira, só que eu não sei como fazer isso. Quais Sim. são suas dicas para que ela Nossa, consiga é, conciliar tudo isso e se sentir uma pessoa completa para estar bem para a família, para estar bem para ela, enfim. sim. Nossa, é assim, essa é a minha missão, inclusive, né? É o que eu amo fazer. Tem uma pessoa, cadê? Alta Souza Maria Bueno. Ó, na minha época de mãe de pequenos, você guardava os dois diplomas e ficava tomando conta das crianças em tempo integral, mas consegui voltar a trabalhar fora muitos anos depois. Pois é, tem uma cliente que eu atendi, a menina dela estava com 8 anos. E assim, 8 anos ela dedicou para a família. Então, quando eu falo que não tem certo ou errado, é porque eu verdadeiramente acredito que não tem. O que tem é a minha escolha e eu estar bem com a escolha que eu fiz. Só que cada uma de nós, a gente vai sentir isso, falar assim, não é o meu momento. Sabe quando chama alguma coisa e fala, não, eu não estou completa. E é Sim. nesse momento que a gente tem que procurar formas de conseguir se entender. O autoconhecimento é a base de tudo, né? Tudo é de Então, dentro, né? exatamente, é de dentro para fora. E quando eu falo de carreira com propósito, é isso que eu acredito. Não é, eu fiz isso, Joyce, enquanto eu estava lá trabalhando, eu não quero mais essa vida, nossa, eu não aguento mais, é muita correria, não estou dando conta e tal. E o que eu fiz? Eu entrei lá e falei, franquias para mulheres, né? Empreendedorismo feminino, Sebrae, negócios que estão dando certo, sabe? Enfim, eu estava focada no financeiro. Sim, Então não era algo que eu ia mudar de carreira para ter a minha realização. Era focado no financeiro. Então quando a gente faz isso, pode dar certo. Só que ele vai dar certo por um tempo. Porque a gente não tem a motivação que precisa para quando os obstáculos virem. E eles vêm. Então, e sim. mesmo na carreira, eu não estou feliz, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar de empresa. Porque o meu gestor é um saco. Não aguento o meu gestor. Porque, nossa, essa equipe, só eu trabalho aqui nesse lugar. Todo mundo vai embora no horário e eu fico até mais tarde. A gente começa a olhar as dificuldades, né, assim, os problemas das outras pessoas. E foi o que eu fiz, não foi? Eu olhei e E falei, nossa, aí a Manuela, tá com gente problema, não tá se até adaptando. se então, porque é mais fácil Né? transferir, né? E quando a gente faz É, isso, vai, por exemplo, no caso de mudar de emprego porque não tá bem, porque a gente tá sobrecarregado, enfim, a gente muda e começa a passar pelas mesmas coisas, né? Porque a gente não tá exatamente. bem com a gente. Não são os ambientes, é a gente. E eu ouço gente, ó, falando assim, porque eu preciso de mais tempo para trabalhar. Vou colocar a criança em período integral. Poxa, você continua sem tempo para trabalhar, porque a gente precisa mudar interno. É a forma que a gente vê e que a gente faz, né? Que a gente cria toda a nossa rotina, né? Sim, Então, quando você fala de o que essa mulher pode fazer, né? O primeiro ponto é entender o que eu quero. Entender primeiro assim, o que está mexendo aqui dentro? O que eu quero fazer? Será que realmente é voltar para o mercado CLT? Será que eu quero ter algo que é meu? Porque muita gente fala para mim, eu quero, mas eu não tenho
eu não tenho competência que eu digo é conhecimento para empreender. Eu não vim de uma família de empreendedores, então eu não consigo, eu não sei fazer, mas quer fazer, mas né, acredita que não é possível. E tem gente que fala, não, eu não quero, eu prefiro o mundo corporativo porque eu tenho a estabilidade financeira. Então, o primeiro ponto é você fazer essa leitura entendendo assim, se não tivesse nada de impeditivo, sabe? Aquela coisa assim, ó, se eu não tivesse dificuldade com horário, se eu não tivesse, se eu tivesse todos os apoios que eu preciso, porque muitas vezes a gente não tem, se eu não tivesse nenhum limitador, nada que me impedisse, medo, dinheiro, tempo, nada que me impedisse. O que eu escolheria fazer? E aí é a gente entender assim, o que eu faço que... Sabe quando a gente faz coisas que você fala, nossa, nem percebi a hora passar? Fiquei aqui, olha, não sinto fome, não sinto frio, não sinto sede, né? Não dá vontade de ir no banheiro. E é uma atividade que a gente faz com prazer. Então é identificar os nossos talentos, aquilo que faz o nosso coração pulsar, aquilo que traz realmente a felicidade. Então, entendendo aquilo que tudo você faz isso... graça de boa. Exatamente, exatamente. E aí tem formas para a gente conseguir identificar isso. As pessoas falam, poxa, mas eu não sei quais são os meus talentos, eu não sei quais são os meus dons, eu não sei aquilo que eu faço bem. Existe uma fórmula, existe um método, né, para a gente conseguir identificar isso. São várias ferramentas trabalhando de dentro para fora, o autoconhecimento, análise de perfil comportamental, ferramentas para identificar as habilidades. E é ele que impede muitas vezes. Agora, descobri tudo, agora eu já sei o que eu quero, já sei o que eu faço bem, já sei o que o mundo precisa, beleza. Só que eu não consigo agir. Né? Então aí vem os sabotadores que impedem a gente. Mas uma vez que identificou tudo isso, outra coisa que é importantíssima é entender a medida de maternidade e carreira. Então, o que me realiza como mãe? O que é preciso acontecer para eu estar bem no meu papel de mãe? E o que eu preciso realizar? Quanto tempo eu preciso dedicar para a minha carreira? E aí, às vezes vem aquelas dificuldades, porque, eu chego em casa cansada, igual eu falei, né? Eu chego em casa cansada, eu tenho que cuidar da casa, Então, a gente identificar todos esses problemas, digamos assim, que a gente enxerga como dificuldade, como problema, e procurar meios de resolver. E, às vezes a gente fala, é fácil falar, mas não tem como resolver. E, quarta-feira, né, nesse último encontro do programa Despertar lá com as meninas, uma delas me falou, na semana passada, ela falou, Rosana, eu não consigo, não tenho tempo, é pouco tempo para trabalhar, meus pais vieram de fora, estão aqui, eu tenho que dar atenção, eu não consigo fazer. Eu falei, não, a gente vai encontrar uma solução, calma. Mas sempre tem. Aí eu fui jogando algumas alternativas, ela me trouxe 3 soluções possíveis essa semana. Então, de uma semana para outra, ela falou, ela estava até melhor, assim, sabe quando a pessoa está mais feliz? Pois é aquela história da ilha, né? Se você está dentro da ilha, você não enxerga ela, você precisa sair para poder enxergar a beleza da ilha. Então, às vezes, a gente faz isso com os problemas, a gente está mergulhada dentro dos problemas e não consegue encontrar a solução. E quando a gente sai e olha de fora, aí começa a aparecer possibilidades da gente trabalhar, né? Sim, e geralmente mais de uma, né? Pois é. Tem uma menina aqui, cadê? A Érica, ela tá falando, minha filha teve depressão aos 4 anos, tive que mudar muita coisa em mim para ajudar ela. É exatamente isso, né? Assim, agora que eu tô começando a estudar mais sobre maternidade, ó a Leiloca aí, beijo, Leiloca. Agora que eu tô começando a estudar mais sobre maternidade, a gente começa a entender que, assim, se a gente não mudar posturas, não melhorar, não ter uma maternidade mais consciente para os nossos filhos, eles acabam sofrendo com isso lá na frente, porque a criança é muito sensível a tudo. Então a gente acredita que elas não estão percebendo as coisas, mas elas estão percebendo de uma maneira muito intensa. E isso acaba influenciando no jeito delas de lidar com a vida. Então, por exemplo, a filha da Érica teve depressão aos 4 anos. De repente alguma coisa aconteceu, não sei se a Érica trabalhava demais e aí não conseguia dar tanta atenção para a filha, aí você já chega cansado em casa, você não consegue se dedicar 100% à criança, porque aí você também tem as tarefas de casa para fazer, enfim. Então, é uma questão, realmente encontrar
ali um equilíbrio entre tudo para você conseguir ter uma satisfação sua e gerar essa satisfação para os outros. Pois é. Você sabe, Joyce, quando a gente para pensar, né, nas coisas que marcaram a nossa vida, olhando para a nossa história, a gente lembra de coisas que envolveram sentimentos. Então, sejam eles bons ou ruins. Ah, porque eu tive uma decepção muito grande, sei lá, lembrando de infância. Nossa, o dia que eu caí de bicicleta, caí, bati a boca no chão e quebrou um dentinho, né? E são coisas que marcam a nossa vida e que a gente lembra porque teve emoção atrelada. E o positivo também. Ah, nasceu minha filha, passei na faculdade, grandes marcos, né? Mas que tem essa emoção por trás. Então a criança, ela aprende muito justamente por isso, porque ela envolve muito a emoção. Então, às vezes a gente acha, igual você falou, não está percebendo nada, ela está sentindo. E é Sim. isso que faz com que seja ainda mais forte essa realidade que ela está criando para ela, porque a realidade, na verdade, assim, é neutra, né? Assim, os fatos são neutros, Sim. mas a interpretação que a gente dá para esse fato, ele é único, depende de cada um de nós, né? E às vezes, coisas pequenas que a gente imagina que, nossa, nem vai marcar a vida do meu filho, pode ser bom ou ruim, mas para ele não. A forma com que ele interpretou aquele fato é algo realmente profundo, né? Sim, marca. E imagina assim, a gente, quando adulto, por exemplo, o exemplo que você deu da sua amiga, da sua cliente, que não conseguia encontrar uma solução para o problema dela e depois veio com três. A gente, como adulto, que já consegue dar um passo para trás, olhar de fora, para tentar entender como é que a gente vai agir numa situação, enfim, que está complicada, já é difícil para a gente. Agora, imagina para uma criança que sofreu essa emoção, que está ali vivendo aquele momento e não sabe como expressar isso. Então, geralmente, eu acredito, não sei, que vem através de uma depressão, de repente, uma síndrome de pânico, uma falta de sono, mais xixi na cama, não sei, cada um teria um tipo de Aí reflexão depois de diferente. adulto, tem que procurar a Karine para conseguir ajudar a identificar o que aconteceu lá no passado que faz com que eu tenha reações, né, que eu não gosto hoje, reações que me limitam hoje, não é? Exatamente. É, é bem isso. Bom, Quer eu acho que, sabe, o delícia? principal fato é a gente entender que a gente vai causar traumas nos nossos filhos. Sim, Não tem como mesmo fugir. querendo fazer o bem, né? Exato. Só que existe aí uma linha bem tênue, né? Ok, a vida é dele, ele tem coisas para viver, tem coisas para passar, então eu vou causar trauma mesmo. E o outro lado que é da gente falar, não, eu não quero que tenha trauma, eu vou fazer tudo isso para ele ser um adulto saudável, perfeito, feliz. Então, o que a gente tem que fazer é estudar o máximo que a gente pode, porque não existe padrão, não existe bula, né? Nenhuma criança é padrão, cada uma funciona de um jeito. Eu tenho dois aqui, e o que eu faço com um é diferente do que eu faço com o outro. O que funciona com um não funciona com o outro. Mas quando a gente estuda, quando a gente entende qual é a melhor forma que a gente pode ajudar, com certeza os traumas que eles vão desenvolver são menores. Né? Sim. Eles vão ter menos traumas lá, vão sofrer menos quando adultos, vão procurar menos a Karine. Ó, Karine, tô tirando cliente seu, hein? Futuros clientes. Mas tem Não muitos é, da mas nossa idade para ela atender. pois é! Não, mas é isso, e que a gente faça isso, que a gente gere, que a gente eduque seres humanos saudáveis, né? Mentalmente, porque a gente sabe que é um dos traumas que eles têm, né? Então é a síndrome do pânico, ansiedade, enfim. Eu acho que esse é o fator, é a gente entender que a gente vai causar trauma, mas quanto mais a gente estuda, mais fácil vai ser para eles quando adultos, né? Sim. E assim, dentro do seu trabalho, como que chama o seu projeto? Vamos contar para as meninas. Vamos. É o programa Despertar. Tá. Esse programa, ele deu início, na verdade, por conta dos atendimentos individuais. Joyce, quando eu falei vou trabalhar como coach, o que eu fiz? Eu trabalhava com líderes, né? E eu vejo que existe assim uma dificuldade muito grande desses líderes, que são muitas vezes promovidos sem ter as competências necessárias.
ou pessoas que querem buscar um desenvolvimento na carreira, só que elas não conseguem por quê? Porque ela acha que o problema está no chefe, porque ela acha que o problema está no ambiente, porque ninguém dá chance para ela, porque, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar com essas pessoas, que era o que eu já fazia na empresa. E eu comecei. No início os atendimentos foram para carreira voltadas à liderança e a desenvolvimento para promoção. E hoje, o que aconteceu? Várias mulheres, mães, que falaram, poxa vida, a Rosana trabalhava no mundo corporativo, tinha lá aquela vida doida, aquela correria, estava bem, mas de repente abriu mão de tudo isso e está conseguindo trabalhar de casa. E se inspiraram na minha história, falaram, não, eu quero isso para mim. E elas começaram a me procurar para isso. Então, como é que você fez? Como é que você faz? E o programa de coaching que eu atendi era voltado para essas mães. Eu comecei a atender muito essas mães que queriam conciliar os dois. Que legal. E o programa surgiu por conta disso, porque eu amo trabalhar em grupo. Na empresa eu já trabalhava com treinamento, desenvolvimento, né? E aí eu falei, não, vou montar um grupo. Já era, na verdade, uma ideia que eu tinha há um tempo. E aí eu falei, não pode passar desse ano, que foi, na verdade, a decisão que eu tomei foi em dezembro de 2019. Ele startou dia 15 de janeiro desse ano. Mas a decisão foi lá atrás, o convite, o grupo já estava fechado lá atrás. Então, o grupo, ele é para atender essas mães que estão nesse momento, ou elas já empreendem, mas elas querem estruturar o negócio delas, com a mensagem delas, querem colocar a essência realmente delas, sabe, dentro do negócio, ou mães que estão em dúvida, não sabem o que empreender ainda, se é esse o melhor caminho. Então, o método, ele serve para esses dois tipos de mães, né? E a gente trabalha ali de forma a fortalecer uma outra, e esse é o poder do grupo. Eu já fiz mentorias, e eu falo que uma das coisas que eu mais amo dentro do grupo é isso. É o quanto a gente se fortalece, o quanto a gente troca, sabe? E isso é importantíssimo. É isso que muitas vezes ajuda a gente a destravar, inclusive quando a gente tem uma dificuldade e não consegue avançar, sabe? Porque no grupo, assim, como a gente está ali tratando o mesmo tema, as dores, elas são muito parecidas. E quando a gente está de fora, a gente não enxerga a dor das pessoas, a gente só enxerga a parte boa, né? O palco. A dor a gente não vê, mas quando a gente está trabalhando ali em grupo, realmente é muito bacana essa parte, porque a gente não tem medo da nossa vulnerabilidade, uma acaba ajudando É a um outra. espaço seguro, né? É seguro, porque todo mundo está ali na mesma situação, então a gente acaba se abrindo e flui de uma maneira melhor, né? Onde a gente se empodera mais, porque a gente vê e fala, não, espera aí. Outras pessoas também ou estão passando ou passaram por isso e a gente tem solução e tá tudo bem e é um momento e vamos buscar, enfim. Exatamente. Se fortalece, né? Sim, é muito importante. E aí, assim, pode falar. Não, é só para complementar, e um dos pilares que a gente tem dentro do programa, porque é a mentalidade, né? Então, é falar sobre isso, que nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Quando a gente assume isso, é o primeiro passo, o primeiro ponto, assim, que a gente tem de destrave. Porque a partir daí você fala, ok, então se eu quero alguma coisa diferente, só depende de mim, e só depende da gente. Né? Não depende do marido. É claro que, igual eu sempre falo, se a gente tiver o apoio do marido é mais fácil, se a gente tiver o apoio das pessoas ao nosso redor é mais fácil. Cada uma, apesar de todas ser mães, cada uma está numa fase de desenvolvimento dos filhos ali, cada uma está numa fase de vida, mas se a gente fala, poxa, mas é que meu marido não me apoia. Porque muitas vezes o marido tem aquela segurança, fala, isso não vai dar certo, é difícil. E aí, se a gente não está fortalecida, a gente vai acreditar nisso. Então, é desenvolver essa mentalidade que você é responsável pelo que você quer, e se alguma coisa falar lá dentro que é possível sim, então você precisa procurar formas de conseguir fazer esse negócio dar certo, nascer, né? É como se fosse um filho, é fazer esse negócio dar certo. E um pilar também que eu trabalho bastante, que ajuda muito elas, é a organização, gestão de tempo, prioridade das tarefas, porque às vezes a gente tem tanta coisa, tanta ideia, e isso trava. Então, a gente tem tanta ideia de falar, não sei o que fazer primeiro. Eu tenho tantas tarefas, eu não sei o que executar primeiro. Então, é organizar a rotina, criar o tempo que precisa, entender onde é que a gente está colocando o nosso tempo que
não está trazendo os resultados que a gente quer, para que a gente comece a identificar onde é que eu vou colocar a minha energia que vai trazer mais resultados para mim com menos esforço, né? Sim. Então tem todo um método ali, mas seguindo isso, para daí, uma vez que você identificou, trabalhou, se fortaleceu, a sua mentalidade está preparada, você identificou os seus talentos, as suas habilidades, entendeu o seu perfil, conseguiu organizar a sua rotina para fazer isso tudo caber dentro da sua rotina, da sua realidade, aí a gente começa a trabalhar olhando para o negócio. A gente começa a olhar para o negócio, entendendo com quem que eu quero falar, o que que eu tenho de solução que eu posso promover, porque empreender é isso, né, Joyce? Sim. É a gente resolver o problema de alguém, né? Exatamente. Então, qual que é o problema dessa pessoa? Qual que é o problema que eu quero resolver? O que que eu tenho de habilidade para poder resolver esse problema, né? Então, aí a gente começa a falar sobre o negócio. Mas ele se dá a partir de quem nós somos. Bem bacana. Então é importante a gente, falando português, claro, cimentar o nosso interior, né? Para a gente poder florescer depois lá no empreendedorismo, no caso. Ou Exato. se você quer voltar a trabalhar como CLT, enfim, aí não importa. Acho que é a gente entender o que a gente quer, né? Dando uma cimentada ali para conseguir agora. Eu fortaleci, agora eu vou seguir em frente dentro do meu propósito que, enfim, que eu encontrei. E aí, Exato. assim, por exemplo, devem ter pessoas numa situação igual à minha. Eu estou grávida, empreendo e ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa pequena, onde eu preciso estar lá todos os dias, eu comecei a fazer um trabalho de coaching com tentantes, que o meu público é mais tentante, eu fui tentante durante um período, enfim. E agora, algumas meninas me procuraram e eu comecei a atender online e eu entendi que, assim, isso para mim, isso é o que brilha meu olho hoje. Não mais o que eu faço, que brilhou meu olho por 12 anos e eu sou super grata por isso. Então, eu estou meio que numa transição de carreira. Tá. E dentro de uma gestação que já vou engatar na minha primeira maternidade com 2 crianças. E assim, para mim está sendo muito bacana, muito tranquilo fazer isso, porque eu estou entendendo o que eu quero pro meu futuro, qual é o meu propósito de vida no momento. Eu acho que o propósito ele pode mudar e não tem problema. O meu propósito já foi durante um grande período e agora mudou completamente para um outro que eu nunca olhei e que eu nunca tinha visto com esses olhos e me encantou de uma forma assim que eu quero trabalhar com isso. E quando a gente se encontra nessa situação de transição de carreira, aí acho que não importa o momento, se você está gestante, ou se você está tentante, ou se você é mãe de uma criança de 1 ano e de 8 anos, não importa. Como é que a gente trabalha essa transição? Ó, Joyce, quando a gente fala numa transição de carreira, a gente precisa entender, o primeiro ponto é por que eu quero mudar, né? Porque lembra que eu falei para você, não é o seu caso, que você já empreende, mas você quer empreender de forma diferente, certo? Sim, eu quero. Hoje, qual que é o meu foco? Eu tenho um hortifruti com a minha família, pequeno. Sim. Só que o hortifruti, ele demanda muito da gente, assim, você precisa estar lá o tempo inteiro, ele funciona de segunda a segunda. Então, por mais que seja na frente da minha casa, é uma rotina que eu não quero mais ter para minha vida. Agora eu faço outras coisas que eu gosto. Então, assim, eu treino equipe, lá no Cork da Érica, que ela falou que eu vou abandonar, eu não vou abandonar. Eu amo treinar equipe. E eu agora estou gostando muito, muito de trabalhar com tentantes, de ajudar elas a encontrar caminhos para conseguirem engravidar, assim como eu engravidei. E tem muita gente me procurando para isso e eu estou começando os atendimentos online. Isso me encanta muito mais, atender pessoas, transformar pessoas, seja no que eu já faço hoje, que é mais na parte de restaurante, os meus treinamentos. Isso eu quero continuar fazendo, porque treinar e transformar eu gosto. Agora ficar ali na loja,
atendendo o cliente, carregando caixa, montando banca, sendo operadora de caixa, isso não me encanta mais, entendeu? Sim. Por mais que seja meu, não me encanta mais. Para mim é muito claro e é muito tranquilo, assim. Quero vender. Ok, quero Sim. colocar uma pessoa ali para administrar para mim. Ok, é muito. Eu sou desapegada a isso, mas eu quero fortalecer esse meu outro campo de ajudar as Uhum. pessoas a conseguirem conquistar o grande sonho do coração delas, que é ser mãe, que é engravidar. Uhum. Ô, Joyce, você falou uma coisa que é o que eu acredito muito, né? Quando a gente fala do propósito, muita gente fala, nossa, eu preciso encontrar o meu propósito, não sei qual é o meu propósito de vida, e aí você perde a vida procurando encontrar esse propósito de vida, né? E propósito e missão são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de missão, e para mim está muito claro, quando você fala, Rosana, eu ajudo, eu gosto de treinar, eu gosto de ensinar as pessoas, enfim, ali dentro dos treinamentos que você faz. E hoje, uma segunda possibilidade é eu atender essas mulheres como coach e tal. Você percebe que, assim, a sua missão é desenvolver pessoas, Sim, né? Agora, o propósito é o como você vai fazer isso. Então, você, por um tempo, fez isso através de treinamentos na loja, enfim. E hoje, você vai continuar desenvolvendo pessoas, desenvolver mesmo. É para que a gente alcance um próximo nível, né? sim. Então, você vai fazer isso trabalhando como coach, ajudando mães, futuras mães, né? Mulheres que querem engravidar. Então, a sua missão, ela não mudou. O seu propósito, como você vai fazer isso, ele muda. E ele muda, sim, de acordo com a fase de vida. Eu também, eu não era apaixonada fazendo o que eu fazia em RH, eu gostava muito. E por isso foi difícil para mim. E eu pensava, nossa, eu vou sair da empresa, é o que eu gosto de fazer. Eu vou perder tempo, como é que eu vou voltar depois? Então, eu vivo a mesma missão, só que hoje com outro propósito, porque a minha fase de vida mudou. E o que eu espero também fazer caber dentro dessa fase é diferente. Então, eu estou conseguindo encontrar formas que fazem com que eu continue vivendo a minha missão, Sim, né? Faz sentido? faz todo sentido. Eu acho que é muito importante a gente ter isso claro, né, dentro da gente, para que a gente não se frustre lá na frente. Porque, assim, eu vejo muita. A tentante, geralmente, quando ela se encontra no momento tentante, é porque geralmente ela tem mais de 35 anos. Então a gente Ah, deixa para ser mãe mais tarde hoje, muitas mulheres, para cuidar da nossa carreira. E aí, uhum, tudo bem, aí a gente faz uma carreira, estuda bastante, cresce, vira líder, vira o que você tem como objetivo virar na vida, tá ali realizada profissionalmente. E aí você olha o seu lado pessoal e você fala, está me faltando alguma coisa. E aí, uhum, o que que é? Ai, é a maternidade. Então, despertou ali que falta a maternidade. Aí você começa, tá, mas agora eu vou ter filho, aí eu quero, geralmente quando você já tá mais madura, né? Você quer se uhum. dedicar mais ao seu filho. Porque você Pois já é. construiu tudo que você tinha que construir. Então, muita gente abandona a carreira mesmo para maternar, para cuidar da criança, para se envolver ali e depois ver o que, que vai acontecer da vida. E eu acho isso muito legal, porque assim, isso para mim é uma maternidade consciente, onde Uhum. eu vejo assim, se eu tivesse filho na primeira tentativa minha, que foi em 2015, meus filhos eles seriam criados de uma forma completamente diferente do que eu penso em criar hoje. Porque com 4 meses ia estar na creche, eu ia voltar a trabalhar igual uma louca, ia ter pouco contato com eles, e não é isso que eu quero hoje. Uhum. Não é isso que eu não quero ter filhos para as outras pessoas cuidarem nessa primeira infância. Eu quero curtir muito a primeira infância dos meus filhos e ajudar outras pessoas a também viverem isso, entendeu? Uhum. Porque para mim é a minha realidade.
E eu acho que é Uhum. importante as pessoas terem claro qual que é a realidade delas, porque não tem certo ou errado. Tem aquela que É. vai precisar deixar a criança com 4 meses na creche e voltar a trabalhar. Ok, sem problema nenhum, mas que pelo menos o tempo que você esteja com a sua criança, você esteja com a sua criança. Você Sim, não esteja ali precisando focar em outras coisas, não dando atenção para ela que ela precisa, não curtindo aquele momento de vocês, ou reclamando porque ela não para, porque ela não dorme, porque ela reclama, enfim. exatamente. É bem isso. E quando você fala é, da transição de carreira, né? É um momento bem difícil, assim, para a gente falar, poxa, eu quero sair da onde eu tô para eu fazer alguma coisa de diferente. E eu acho que um outro fator é quando você, principalmente a mulher que é tentante, né? Quando você fala, não, agora eu vou abrir mão disso tudo que eu construí para eu ficar em casa. Então é muito dolorido e às vezes vem carregado com culpa, né? Nossa, eu não devia ter tomado essa decisão. Ah, porque agora eu não consigo contribuir em casa. Ah, será que é a melhor escolha? Então, é o momento mesmo de sentir, sabe? De olhar para dentro e falar assim, tá, o que eu quero construir, né? O que eu quero fazer que vai me realizar? Porque às vezes, Joyce, a gente escuta muito, são os ruídos externos, né? A gente escuta muito o que as outras pessoas estão falando e silencia realmente aquilo que a gente entende que é melhor. E ó, a mãe sabe o que é melhor para o filho. Sim. Ela sempre sabe, no fundo ela tem a resposta, só que a gente vai procurar apoio externo, né? É importante a gente ouvir experiências, isso é ótimo, mas a gente, no fundo, a gente sabe, isso eu falo para tudo. Se você vai ver, vai vir a amamentação, vai vir o choro porque tá com cólica, o dentinho que tá nascendo, e a gente fica ali tão nervosa, assim, procurando atender toda a necessidade da criança, que a gente às vezes até esquece da nossa, né? Mas, no fundo, a mãe sabe o que é melhor para o filho e para a gente também. A gente tem que deixar de ouvir mesmo o externo e olhar mais para dentro, né? É, a questão, a grande dificuldade pode ser silenciar para conseguir escutar esse interno, porque muitas vezes é difícil você escutar o interno, porque é aquele É, seu sabotador te falando, meu, você precisa fazer isso, mas não faz, não sai da sua zona de conforto. Então é é, meio que uma briga interna que você tem com você até você se resolver, se você não tem isso muito claro. é, Então, encontrar esse ponto de equilíbrio para cada uma de nós, eu acho que é muito importante, porque senão a gente não faz nenhum dos dois bem feito não. e aí fica frustrada e vira uma bola de neve, porque aí o seu esposo se frustra, os seus filhos se frustram, Uhum. e aí vai. Então, às vezes, o dinheiro não compensa isso, às vezes a falta de dinheiro não compensa isso, então cada história é uma história, né? Exatamente, exatamente. Cada história é uma história. E eu percebo muito que depois da maternidade, principalmente no início, ali, o primeiro ano, a mulher ela se perde dentro dela. Porque é muita transformação. E sabe, aquela fase do bebê que ele acha que ele e a mãe é uma pessoa só, né? E isso Uhum. faz parte do desenvolvimento mesmo. Então, eu vejo que o contrário também, a mãe também. Aí ela se anula como mulher, ela se anula como, né, como esposa, e ela esquece dela, ela esquece de cuidar dela. E é um ponto muito importante, porque senão você deixa de viver a sua essência, a sua vida ali em pró às vezes só do filho. E eu imagino, né, que para quem é tentante, isso daí deve ser ainda mais desafiador, porque você fala, nossa, eu quis por tanto tempo, eu desejei por tanto tempo, então você vai se entregar. E é lindo, é mágico, toda maternidade é. Mas se você anseia por isso, para mim, assim, eu já ouvi várias histórias como a sua, isso impressiona, isso emociona a gente, né? Porque você fala, caramba, era o sonho da vida dela, então ela está realizando esse sonho, é um milagrezinho de Deus ali, né? E só que a mulher não pode esquecer dela, porque é igual aquela história do avião, né? Ah, se cair as máscaras primeiro em você, depois as pessoas que dependem de você, que estão ao seu redor. E é isso, a gente não pode esquecer de cuidar da gente. Igual eu falei da minha história lá atrás. Se eu não estava bem comigo, nada aqui em casa estava funcionando. A partir do momento que eu consegui identificar que eu precisava cuidar de mim, né, que eu precisava buscar essa felicidade, entender o que me fazia feliz, o que me completava, aí sim as coisas começaram a se encaixar.
né? Por isso que é importante até a gente criar uma rede de apoio, né? Assim, para tudo na vida. Então, por exemplo, É, para a gente não se esquecer, o nosso esposo precisa também ajudar de alguma forma dentro de casa ali com as atividades. Se você tem uma pessoa que de repente pode ajudar a limpar a sua casa, alguém que possa fazer uma comida, para quê? Para você ter um tempo ali, para você também se olhar no espelho e falar: eu continuo me amando, eu continuo sendo eu. Hoje eu exato. adquiri mais uma função na vida muito importante, muito maravilhosa, que eu sempre quis muito, que é ser mãe. Mas eu continuo sendo a Joyce, então eu não posso me perder nesse caminho. Eu acho que isso é fundamental, sim, Uhum. para a gente. E é importante a gente pensar, né, desde a maternidade, como é que a gente vai conciliar tudo isso? Porque quando a Sim, gente começa a entender como fazer toda essa roda girar, eu acho que fica mais claro quando acontecer, óbvio. Vão vir 50 mil novidades, tudo vai acontecer quando tem uma criança em casa, mas você ter claro que você precisa se parar para se olhar, que seja 5 minutos, tomar um banho decente, falando que você uhum. se ama, que você tá ali presente, que tá tudo Exato. bem, sabe? Fazer essa conexão sua com você, dar uma atenção que seja de 15 minutos para o seu esposo, né? Porque o casamento ele Uhum. continua existindo. Então Pois a é. gente precisa de alguma forma encontrar caminhos através dessa organização que você falou, do planejamento, porque acredito que o planejamento também caiba para a maternidade nesse sentido, Uhum. onde você realmente não se perca, porque imagina, você passa um ano da vida perdida. E depois Uhum. é mais dolorido a gente se encontrar. E a criança também sofre com isso, né? Porque assim, Sim. a gente sufoca a criança, a gente fica perdida com a gente porque a gente não sabe o que a gente quer da vida, como é que a gente vai fazer as coisas. Então a gente não tá bem, a gente passa isso de alguma forma. A criança Uhum. sente, como você falou. Então tudo fica mais difícil. Com certeza, com certeza. E é o que você falou, é procurar rede de apoio. Hoje, a comunicação, o acesso, né, à informação está muito fácil. Na verdade, a dificuldade hoje é de você filtrar o que você vai receber de informação, de tanta, né, de tanta, é uma chuva mesmo que tem. Mas isso, nesse lado da maternidade, eu acho que ajuda muito, porque tem muita gente boa hoje falando sobre como você, sabe, terapia para mãe mesmo. Para de se culpar, cuida de você, tem esse tempo para você, tanana. Tem outras falando sobre educação parental, então de que forma que você faz educação consciente, né, através da disciplina positiva. Aí tem outras, assim como eu, falar, ok, você vive a maternidade, isso é lindo, mas você também quer cuidar de você, então vamos cuidar da sua carreira, eu vou te ajudar com isso. Então, hoje existem formas, e aí é legal, essa rede de apoio, ela não precisa estar só ali, dentro, que é importante, né, às vezes você ter, porque eu falo que assim, a maternidade, você tem 24 horas um serzinho do seu lado e você se sente solitária, porque você tá sozinha ali, né? Então, ter esse tempinho, criar esse tempinho, deixar com alguém, ou numa escolinha, ou com o pai, falar, é pai também, a gente não faz sozinho, né? Então, cuida aqui que eu vou tirar um tempo e eu vou cuidar de mim hoje, vou fazer a Eu vou unha, caminhar hoje talvez meia vou tomar um hora café com uma amiga, e exatamente, sem escutar um peso na podcast consciência. meia hora. Socorro! Exato, quero ir no banheiro, né? E me dá licença. É isso, e a gente tem que fazer isso. Então, identificar todos os papéis, é uma das coisas que eu faço, inclusive. Olhe para todos os seus papéis. Coloca uma nota de 0 a 10. Como é que você está para cada um deles? Pensando em você como amiga, como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Olha para todos esses papéis. E aí, quando você classifica, você fala, caramba, eu tô colocando, olha, tô nota 10 como mãe, mas como esposa eu tô 3. Ou o contrário. Às vezes fala, nossa, na minha carreira, putz, eu tô 9, 8, 9 aqui, tá legal. Mas eu como mãe, putz, tá 4. E também não tem, às vezes pode estar 4, 3, mas você, enquanto um tá 8, o outro tá 3, você olha e fala, mas tá bom pra mim, assim, é um tempo, é uma fase, é a fase que eu quero dedicar pra minha carreira,
para depois eu estar com meu filho, ou é a fase que eu quero dedicar para o meu filho para depois eu dedicar para minha carreira. Não tem problema, é a sua leitura, mas a consciência, né, desses papéis e de quanto você está colocando de energia para cada um deles, e aí a sua interpretação do que tá bom e do que não tá, isso é importantíssimo e é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? Assim, eu uso muito a roda da vida, né, para entender isso, ou a roda da prosperidade, com qualquer roda que for. E eu falo bastante que é muito ok, um tá 4, outro tá 9, e se para você tá ok, é ok, se para você não tá ok, então vamos trabalhar para elevar aí o que não tá bom. Mas que realmente é isso. Se tá ok nesse momento, não tem problema, mas você vai precisar entender que uma hora isso vai te machucar de alguma forma. Que é como se Sim. fosse uma roda de uma carroça. Se ela não tá, quando você vai lá e liga os pontinhos dos números, se um tá no 8, outro tá no 4, aí depois tá 8, 8, 7, 6, 2, a roda ela vai desgastando o que tá bom, né? E aí o que tá bom começa a ficar ruim. E aí Uhum. você começa a se incomodar e você começa a perceber que tem ali algum valor mudando, alguma coisa acontecendo, onde para Pois é. você aquela notinha 4 que estava ok há um ano atrás, Agora hoje não tá não tá mais. mais. E tudo bem, e Perfeito. vamos corrigir aí, fazer o que precisar fazer nesse momento para que ela se eleve. Sim. Ô, Jó, eu só queria falar um oi para as meninas aqui. Ai, Ó, a Marliane está no grupo Despertar. Aí a Marília também entrou aqui. A Aline, fofa. Então, oi para quem, né? Quem veio do meu perfil para conhecer a Joyce. E oi para vocês aqui também do perfil da Joyce. Isso é bacana, né? Essa troca eu gosto é muito. muito importante. Bom dia, meninas. Muito obrigada por todas estarem aqui assistindo a gente. Bem-vindas. Ô, Jó, só falar lá, eu não sei aqui, se vocês quiserem até compartilhar, né, dividir aqui, quem aí está em transição de carreira, se você está um tempo fora do mercado, gostaria de voltar, se quer empreender, deixa a gente saber um pouquinho mais sobre a história de vocês, até para direcionar um pouquinho, né? Sim, Mas você falou da transição de carreira lá atrás. Então, para a gente fazer essa transição, que é o seu caso hoje, mas tem muita gente que quer sair do corporativo para empreender, né? Então, independente do que seja, é identificar o que não está legal. Então, por exemplo, você fala, poxa, eu gosto do que eu faço, eu gosto de treinar, mas eu não quero mais estar no caixa, não quero mais. A rotina em si está muito pesada. Se eu trabalhar, o que eu quero mudar? Eu quero mais flexibilidade de de horário. Eu horário, quero diminuir a carga, né? Então, esse é o ponto, é você ter clareza do que está bom, que você quer manter, e do que não está. E o que eu vejo quando é do corporativo? Muitas vezes a pessoa fala, ai, não, porque eu quero empreender, porque eu não aguento mais, quero sair do corporativo. Não... Só que às vezes o problema não é o trabalho dela. Ela ama o que ela faz, o problema é o chefe. Né? O problema é os valores dela que não estão condizentes com os valores da empresa, o que a empresa espera dela. Então, quando a gente faz essa leitura entendendo o que não está legal, aí você fala, ok. Aí sim, essa transição ela fica mais fácil, sabe? De você buscar mais certeiro o que você vai fazer, né? Ou quais são as opções que você vai ter que vai suprir realmente essa necessidade que você tem. E aí, sim, uma vez que faça isso, o que eu percebo é que muitas pessoas já têm clareza, já sabem o que querem, mas não conseguem fazer por conta da segurança financeira que o mercado tradicional traz. E eu, de verdade, acredito que é uma segurança financeira. Mas, na verdade, falar, no empreendedorismo eu não vou ter. Não. Só que se você ganha 5 mil reais, se você ganha 10 mil reais, você pode fazer muito mais se você empreender com aquilo que você ama. É uma questão de estratégia, de estruturar o negócio, de dedicação, de bastante esforço, né? sim, Mas que você pode criar aquilo que você deseja. Só que precisa de um plano para isso. E muitas vezes, o que a gente precisa para dar esse primeiro passo ok, para eu conseguir sair da onde eu tô, porque eu vejo gente, já atendi gente, inclusive tem uma das meninas lá no programa Despertar, que estava afetando a saúde dela. Eu não aguento mais estar onde eu estou, eu não quero mais essa vida para mim. Então começa a afetar a saúde e fala, ok, então o que precisa fazer, precisa acontecer para que você faça essa transição com a segurança que você precisa? Ah, sim, eu preciso ter X mil reais na minha conta. Por quê? Porque se eu investir, se eu dedicar para o meu negócio por 6 meses
e eu ver que não tá legal, eu ainda tenho possibilidade de retornar pro mercado. Sim, Então, assim, o que de pior pode acontecer? Às vezes a gente surta porque a gente coloca um monstro, né? Torna aquilo tão gigantesco que, na verdade, eu pergunto, o que de pior pode acontecer? Ah, eu vou ter que voltar pro mercado tradicional. Então, assim, são riscos que às faz o vezes seu vale a pena fundinho, né? correr, Sua né? reserva. Exatamente. Isso. Eu fiz, tive essa orientação e oriento as meninas a fazer o nosso fundo maternidade, onde a gente consiga realmente, assim, ter um fluxo financeiro mais tranquilo para você conseguir viver aquele primeiro ano da criança de uma maneira sentindo ali, dando mais atenção para ela, sendo você, mas fazendo as coisas mais no seu tempo, de uma maneira um pouco menos intensa, para você viver Uhum. aquilo que você quer, sem você ficar se preocupando tanto com dinheiro. Então, quando você tem essa possibilidade, faça assim, seja para qual for a sua transição de carreira. E outra coisa que eu considero muito importante é se alinhar se você for casada com o seu parceiro, porque quando o seu parceiro entende que, tá, eu quero fazer isso e para isso acontecer, eu estou montando meu plano e meu plano é esse. E você vai ter que me ajudar com isso, isso, isso. Vamos nessa? Quando vocês dois se alinham pro que você quer para sua maternidade ou para sua transição de carreira, eu acho que fica mais fácil. Eu fiz Uhum. essa conversa aqui em casa e foi muito bacana, assim, porque meu esposo, ele entendeu qual que era o meu momento, ele falou, a gente está junto, você conta Uhum. comigo, o que precisar fazer a mais eu vou fazer, para não faltar nada, mas vamos seguir essa linha, porque é um momento da vida, entendeu? Onde pra gente é importante viver isso dessa forma. E eu acho que esse diálogo ele é muito importante com o parceiro para você poder se alinhar e viver aí o seu novo momento de vida com essa transição de uma maneira mais tranquila. Uhum. Perfeito, Jó. E acho que essa conversa, ela não só é importante, como ela é fundamental existir, né? Mas o que eu vejo também acontecer é o seguinte, A gente tem eu 3 minutos. tá acabando, gente. É só para encerrar aqui. Eu atendi algumas mulheres que moram fora para acompanhar o marido. E às vezes a gente acaba vivendo o sonho dele e deixa de viver o nosso. E a gente tem Uhum. que entender também que nós somos seres independentes. Então, assim, ter essa conversa, ter esse diálogo, e muitas mulheres que não têm o apoio, a aprovação do marido, também entender que, ok, mas eu tenho as minhas necessidades pessoais, de que forma que eu posso construir isso, mesmo sem o apoio dele, para não deixar de viver aquilo que a gente gostaria para nós, né? A Sim, nossa a gente não história. pode se anular pelo outro, né? Exato. Porque assim, no momento Ah, é ok, mas depois não fica ok. Aí você acaba afundando seu relacionamento por falta de diálogo mesmo. perfeito, é isso aí. Bom, vamos encerrar então? Vamos, Ai, Rô, que muito pena. obrigada. Foi Eu que maravilhoso o nosso agradeço. papo. Você é muito Foi. incrível. Ai, você também. É Muito, mútuo, muito, viu? muito Admiração. obrigada. Fiquei muito feliz, acredito que as meninas também tenham gostado. Meninas, muito obrigada pela participação. Primeira vez aqui no canal e amando. Também daí do mundo corporativo para empreender. Bora, Stephanie, Olha, tá junto. Saiu vai do viver mundo a sua corporativo. missão e ocupar o seu lugar no mundo. Todas Isso, vocês. com muito brilho no Gente, ó, coração. isso. E ó, quem souber Mel, de mães linda. que estejam tentando engravidar, indica a Joyce para seguir, porque ela é incrível. E vocês aí do outro lado que quiserem aprender mais sobre, né, negócio, empreendedorismo e coaching para mães, vai lá me seguir também e é uma troca incrível. A gente vai crescendo juntas. Foi um prazer, Jó. Exatamente. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você, Rô. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, é maravilhoso. Ajuda demais as mulheres e eu vou fazer a próxima turma, porque eu acho Uhul! é muito importante assim para a gente sempre estar
se trocando experiências, né? Eu falo que coaching é muito legal. A gente troca atendimentos e isso é fundamental para Com o nosso certeza. crescimento, né? Exatamente. É o nosso desenvolvimento, né? Meninas, ó, 10 segundos, a gente já vai ser derrubada aqui. Muito, muito, muito Um obrigada! beijo. Beijo, beijo! Beijo. Obrigada.